Fala, galera, tudo bem? Vou dar aula para vocês agora de respiração solar, a segunda parte, que é a fosforilação oxidativa. Tudo bem? Então, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. O que vai acontecer, gente? A respiração solar ela vai ser constituída de 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Durante a glicólise e o ciclo de Krebs, você vai ter o processo de oxidação dos carbonos presentes nas moléculas de carboidrato. A gente come o carboidrato, esse carboidrato ele vai ter os seus carbonos oxidados durante a glicólise e o ciclo de Krebs, beleza? Na medida que vai tendo essa oxidação dos carboidratos, juntamente com isso, você vai ter redução das coenzimas NAD+, e FAD. Então, olha só essa figurinha. Aqui a gente tem as duas primeiras etapas da respiração solar, que é a glicólise e o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Ao longo desse processo, você vai ter a produção de algum ATP, ó, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de ATP, e você vai ter a redução dessas coenzimas NAD+, e FAD. E elas vão se tornar, através desse processo de redução, NADH e FADH2. Então, eu tinha NAD e FAD, e eu vou ter NADH e FADH2. Esse NADH e esse FADH2 que vão ser produzidos ao longo desses processos aqui, eles vão ir lá e sofrer oxidação, fosforilação oxidativa. Tudo bem? E aí, durante o processo de fosforilação oxidativa, que é o último estágio da respiração celular, você vai ter uma grande produção de ATP. Beleza? Então, vamos fazer uma revisão do que acontece antes da fosforilação oxidativa, tá? Bom, primeiro eu tenho a glicólise, que vai ser a conversão da molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Nesse processo, eu vou ter a produção de 2 ATPs e de 2 NADH. Beleza? Ó, entrou um NAD, esse NAD ele vai sofrer redução e ele vai se tornar NADH. Tudo bem? Então, 2 NAD, 2 NADH. Produziu 2 NADH na glicólise. Depois eu vou ter essa reação aqui, que a gente chama de descarboxilação oxidativa do piruvato, tá? E aí, o que vai acontecer? O piruvato ele vai se unir com a coenzima A, vai formar acetil-CoA. Nesse processo, você vai ter a redução de um NAD+ para um NADH, tudo bem? Então, formação de 2 NADH. Por quê? Porque aqui são 2 piruvatos, tá? Ó, foram produzidos 2 piruvatos. Então, vai ser 2 piruvatos. Isso tudo aqui vai multiplicar por 2. Então, mais 2 NADH. E depois, esse acetil-CoA que foi produzido aqui, ele vai seguir para o ciclo de Krebs. Vai reagir com o oxalacetato, vai formar citrato e vai dar a volta no ciclo de Krebs, tá? A volta de uma molécula de acetil-CoA, e lembrando que a gente teve produção de 2, tá? Com a volta de uma única molécula, eu vou ter a formação de 2 moléculas de gás carbônico, 1, 2, 3 moléculas de NADH, 1 molécula de FADH2 e 1 molécula de ATP, tá? Então, com as minhas 2 moléculas de acetil-CoA fazendo esse percurso todo, eu vou ter 4 gás carbônicos, 6 NaDH, 2 FADH2 e 2 ATP. No total, eu vou ter, nisso aqui, tudo, a produção de 4 ATP, 10 NaDH e 2 FADH2. Tudo bem? Esse NaDH e esse FADH2, eles vão seguir para fosforilação oxidativa, para cadeia transportadora de elétrons. E é sobre isso que eu vou falar agora. Esses dois conceitos, o conceito de cadeia transportadora de elétrons e o conceito de fosforilação oxidativa. Então, o que é cadeia transportadora de elétrons? A cadeia transportadora de elétrons ela vai ser uma estrutura formada por complexos carreadores de elétrons que estão situados na membrana mitocondrial interna. Esses complexos carreadores de elétron, eles têm a função de transferir elétrons das moléculas, né? Das 2 moléculas de coenzima FAD, H2 e NADH, e ele vai transferir os elétrons desse FAD, H2 e do NADH para a molécula de oxigênio. E quando ele faz isso, ele vai causar a reoxidação dessas coenzimas FADH e NAD. FADH2 e NADH.
Então, quando você tem a reoxidação dessa FAD-H2 e do NADH, vai virar de FAD-H2 vai virar FAD e de NADH vai virar NAD, tudo bem? E enquanto ele faz essa reoxidação dessas enzimas, que vão então poder ser reaproveitadas, né? Elas vão ser restauradas ao que elas eram antes, ó, NAD e FAD, pelo processo de reoxidação, e elas vão poder sofrer tudo isso de novo e repetir todo esse processo, tudo bem? Enquanto ele faz essa reoxidação do FAD-H2 e do NADH, você vai ter a formação de um gradiente de prótons. Isso eu vou explicar para vocês nos slides posteriores. Isso é a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, um conjunto de complexos carreadores de elétrons situados na membrana interna da mitocôndria, que vão transferir elétrons das moléculas de FAD-H2 e de NADH para a molécula de oxigênio, causando reoxidação dessas coenzimas e formando um gradiente de prótons. Porque ao mesmo tempo que elas fazem essa transferência de elétrons, elas vão construir esse gradiente de prótons. E o que é a fosforilação oxidativa? Tá? Cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa não é a mesma coisa. A fosforilação oxidativa é o quê? É quando a energia potencial desse gradiente de prótons que se formou na cadeia transportadora de elétrons vai ser utilizada para síntese de ATP, que é a energia para a célula. Tudo bem? Isso é a fosforilação oxidativa. É o uso da energia do gradiente de prótons produzido na cadeia transportadora de elétrons para a síntese de ATP na molécula de ATP sintetase, que é a molécula que vai produzir o ATP. Através dessa reação, né, de ADP mais fosfato, formando ATP, ou seja, o ADP ele ganha um fosfato e fica com 3 fosfato, por isso T de ATP, beleza? Então, sobre a cadeia transportadora de elétrons, que é esse conjunto de estruturas, né, que vão fazer o transporte dos elétrons das coenzimas reduzidas NAD, H e FAD H2 até a molécula de oxigênio. Então, o que é esse complexo, esses complexos, né? A gente tem na cadeia transportadora de elétrons, a gente tem 4 complexos enzimáticos, tá? E 2 carreadores móveis. Esses 2 carreadores móveis, eles são a uniquinona, que também é chamada de coenzima Q, e o citocromo C, beleza? Então, eu tenho a coenzima Q e o citocromo C, que são os carregadores móveis, porque eles têm mobilidade, e eu tenho os complexos enzimáticos, 4 deles que ficam fixos na membrana mitocondrial interna. Então, como que vai ser a transferência de elétrons aqui? Você vai ter os complexos enzimáticos, ó, você tem aqui os complexos enzimáticos, que são 4, ó, presos na membrana mitocondrial interna. Essa é a membrana mitocondrial interna, bonitinha, que é o complexo 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Esse conjunto todo de complexos, mais essas moléculas carreadoras móveis, que é a coenzima Q e o citocromo C, vai constituir a cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí, o que vai acontecer? O complexo 1, ele vai fazer, ó, a reoxidação da molécula de NADH, formando de novo o NAD, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai transferir esses elétrons que vieram daqui, ele vai transferir para a coenzima Q, beleza? Aqui é a mesma coisa. Esse complexo 2, ele vai transformar o succinato em fumarato. Ele vai pegar esses elétrons e passar para a coenzima Q. A coenzima Q vai pegar os elétrons que ela recebeu do 1 e do 2 e passar para o 3. O 3 passa para o citocromo C e o citocromo C passa para o 4. É tipo uma batata quente de elétrons. Um passa para o outro, que 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 passa para o outro. Tudo bem? Na medida que esses elétrons vão sendo transportados entre os componentes da cadeia transportadora de elétrons, você vai ter um bombeamento de prótons que vai ocorrer de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Esse bombeamento de prótons ele vai ocorrer
da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, através dos complexos, né, transportadores de elétrons. Um que vai bombear aqui 4 prótons, ó, 4 prótons. O 3, que vai bombear mais 4 prótons, e o 4, que vai bombear mais 2 prótons, tudo bem? Então, ao mesmo tempo que ele vai transferindo o elétron de um para o outro, ele vai bombeando esses prótons. Note que o complexo 2 não bombeia próton, tá? E aí, o que vai acontecer, galera? Isso que eu expliquei está escrito aqui, para quem quiser ler, tá? O que vai acontecer? Com esse bombeamento de prótons, feito pelo complexo 1, 3 e 4, para o espaço intermembrana, você vai ter a construção do gradiente eletroquímico de prótons, tá? Por que ele é eletroquímico? Porque quando você junta um monte de próton no espaço intermembrana, através desse bombeamento que eu expliquei, você vai ter uma diferença elétrica, porque essa parte aqui, o espaço intermembrana, ele vai ficar mais positivo do que a matriz mitocondrial, tá? E, além de ter essa diferença elétrica, você vai ter uma diferença de pH, porque o próton, ele acidifica o meio, ou seja, o espaço intermembrana vai ficar mais ácido do que o espaço da matriz mitocondrial. Esse gradiente eletroquímico que se forma aqui, entre essa parte da membrana interna mitocondrial e essa parte da membrana interna mitocondrial, ele é chamado de força protomotriz, tudo bem? E o que vai acontecer? Ó? Essa força protomotriz vai ser essa diferença eletroquímica entre o interior da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, e o espaço intermembranas. Por quê? Porque houve uma grande quantidade de H+, bombeado para o espaço intermembranas, ó. O H+ sendo bombeado para o espaço intermembranas. E essa membrana interna da mitocôndria, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é impermeável a prótons, tá? O próton não passa livremente por ela. A única forma do próton passar é sendo bombeado, ó, pelos complexos. Tudo bem? Então, ele vai ser bombeado, e depois que ele é bombeado, ele precisa retornar, tá? Ele saiu daqui para lá e ele precisa voltar para o lugar onde ele tem que ficar, porque ele saiu do lugar, beleza? E esse retorno desses prótons, essa passagem de volta deles do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, ela é um processo energético espontâneo, tudo bem? É um processo energético que é a favor desse gradiente eletroquímico que surgiu. Por que eu falo que ele é a favor? Porque a tendência de tudo é o equilíbrio. Então, se eu tenho um gradiente eletroquímico em que aqui, no espaço intermembrana, né, quando eu mobilei tudo isso de próton, aqui ficou muito mais positivo e muito mais ácido, ele tem que voltar para o lugar para mais ou menos ficar igual, entendeu? Tirar essa diferença que foi criada. Então, esse retorno, essa passagem do espaço intermembrana para a matriz, ela vai ser um processo espontâneo a favor do gradiente eletroquímico e que vai provocar a liberação de energia, tudo bem? A energia liberada pelo retorno espontâneo dos prótons do espaço intermembrana para o interior da matriz mitocondrial, esse transporte espontâneo produtor de energia vai ser utilizado, tá? Como fonte energética para que você tenha a atividade dessa estrutura, que é chamada ATP sintase, e essa estrutura molecular chamada ATP sintase, ela vai produzir para a gente ATP a partir da fosforilação de uma molécula de ADP. Então, ela vai juntar o ADP e o fosfato, produzindo um ATP. Com que energia? Com a energia do H+, que está vindo do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. E esse processo, gente, de síntese de ATP a partir da força protomotriz é denominado fosforilação oxidativa. Tudo bem? É isso.